Boa noite, Matheus. Boa noite, paz e bem. Paz e bem a todos. Vamos só aguardar algumas pessoas entrarem, Matheus. A gente estava com um probleminha de conexão aqui. Daí a gente já Certo. começa a nossa live. Uhum. Então tá, agora oficialmente boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa live. Hoje é com o integrante Matheus. É um grande prazer, Matheus. Acho que nós não nos conhecíamos ainda, mas é bom estar aqui. E hoje, atendendo a esse ciclo que se iniciou aí há um certo tempo no grupo de estudos, hoje o nosso integrante Matheus vai fazer uma exposição da Filoteia, de Francisco de Sales, e vai tentar, de certo modo, nos transmitir aquilo que mais marcou e também fazer com que esse ensinamento espiritual, essa essência que foi absorvida, seja repassada para todos nós. Então, eu deixo a palavra com você, Matheus, e muito obrigado. Certo. Bom, acho que é melhor começando pelo livro, pelo título, né? Explicando Filoteia. E o que é Filoteia? Como diz São Francisco de Sales, é alguém que é amado por Deus. E alguém que é amado por Deus é especial. Todos foram amados por Deus. E todos são chamados a seguir a vida devota. Acontece é que poucos escutam o chamado e acolhem a verdadeira vida. E o livro de São Francisco de Sales, ele é o quê? É abdicado a todos aqueles que desejam subir, de levar toda a sua alma ao céu, viver sobre votos, viver devotamente, ser obediente, ser casto, simplesmente por nosso coração, que é simplesmente pequeno, ser inteiramente de um Deus super grande. E então, a gente já inicia por aí Filoteia. Ele trata diversos temas, no qual a gente deve refletir cada um deles quando se lê. Por exemplo, a natureza da devoção, como a gente deve compreender a devoção, a Filoteia ao nosso tão grandioso Deus. Entendermos que entendemos que era melhor nós morrermos do que ofender a vosso Deus.
entendemos que antes de eu ter cometido o tal pecado, diferente qual ele seja, venial, carnal, nós devemos nos colocar na posição de que nós deveríamos ter morrido nesse momento do que nós termos ofendido a nosso Deus. O nosso Deus que é tão grandioso e que nos ama profundamente, aprofundadamente. Ele explica no livro que é necessária a purificação da alma antes de nós escolher a vida devota, a meditação sobre a criação de Deus e como é bela cada coisa que Deus nos criou, os nossos irmãos, pássaros, toda a nossa natureza, toda a nossa criatura humana, que nós somos a criatura principal e diferente dos animais somos racionais e por isso somos especiais, somos muito mais do que os animais. A meditação do fim do homem, como vai ser o fim de toda a nossa raça, a raça que Deus tanto amou, a única criação divina perfeita. A meditação dos benefícios de Deus, o que Ele vai nos trazer de tão especial, de tão bom. Deus, Ele concede as graças para nós. Nós temos defeitos e nós vamos consertando esse defeito através das graças. A meditação sobre os nossos pecados, tudo isso que o livro nos traz, nos faz nos pensar. Um dos principais temas que eu até gostei muito foi a meditação sobre a morte. Tudo que nós temos é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. É uma memento mori, né? Tudo que nos resta é a morte. Nós temos que meditar em relação do que nós tivemos nesse mundo, nessa vida. E que devemos abandonar e romper radicalmente com a vida mundana e o pecado. Do dia para a noite. E quando eu falo do dia para a noite, eu não piscar de dedo. Rompi, pronto. Nunca mais vou fazer. Antes morrer do que vos ofender. É a terceira regra de São Domingos Sávio. Antes morrer do que vos ofender. E a meditação sobre o último juízo, que é muito importante também. Que nós vamos ser julgados. Que nós somos pecadores e devemos contemplar o dia final. Que nós vamos pensar, eu ofendi meu Deus tal dia e tal hora. E eu não posso voltar mais atrás. E não tive tempo de me arrepender, de me confessar. E aí, é tarde demais. Infelizmente. Ali, Matheus, há quem, de certa maneira, critique o método do Francisco de Sales por ser um método muito radical, no sentido mais estrito do termo. Mas, na verdade, quando o amor que os santos têm por Deus é um amor sem ressalvas. Então, claro, quem ama algo está disposto a se doar inteiramente para a preservação daquilo que ama. Então, quando o Francisco de Sales fala dessa sujeição total à vontade divina, que se aproxima muito daquilo que Eligório também dizia, ele está querendo dizer exatamente isso, que a gente deve se sujeitar a Deus sem ressalvas. Né? Não existe essa concepção moderna de que a religião é um mero atributo da nossa personalidade. Isso é totalmente equivocado. Se a gente for ver na própria Filoteia, ele tem uma abordagem parecida com aquelas de Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele começa de cima para baixo. Então ele começa a dizer, olha, quem é Deus, como nós devemos louvá-lo. E conhecendo quem é Deus, como Ele é bom, como Ele nos convida para fazer parte dessa glória, a gente vai baixando para situações mais concretas, mas que sempre estão de acordo com esse primeiro princípio. Né? Então, eu não sei se tu notasse esse recado na obra também, essa sujeição verdadeira, e também uma sujeição que não está disposta a cumprir ressalvas. Ou seja, se a gente ama Deus, a gente deve amá-lo por inteiro, e não de uma maneira meramente ocasional ou eventual, né? Exatamente isso aí. Como a gente hoje em dia, a gente tem a concepção de que podemos formar santos da seguinte maneira, né? Pelo que é ensinado hoje em dia. Você ofendeu a Deus, tudo bem, acontece. Não julgueis. Nossa, o Deus nosso, ele é muito piedoso e misericordioso. Não vamos brincar com o limite de Deus, né? Ele é um Deus piedoso e misericordioso, correto, mas ele não é bobo. Ele tem um limite, né? A gente tem esses atributos que é colocado na nossa igreja, nossa, é um bagulho de muito, por assim, entre aspas, Nutella, né?
E não, Uhum. não é assim. Temos que se romper com as coisas do mundo. Aquele que quer seguir com a vida devota, aquele que quer amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que quer ser religioso, frei leigo, frei clérigo, padre, clérigo, sacerdote, enfim, que quer seguir uma vida perfeita, deve se romper radicalmente com cada coisa que lhe prende ao mundo. Ah, eu Uhum. gosto da PJ. Não, não existe mais isso aí para ti. Se tu quer seguir a vida devota. Ah, eu frequento os grupos. Não, não existe. Devo colocar na cabeça que agora eu vivo conforme as necessidades que Deus quer. Não, acabou minha Uhum. vida no mundo. Tem que colocar Uhum. isso em mente. É uma vida difícil de seguir. Quando se escolhe a vida, quando se é vocacionado para algo. Não é uma vida que ah, podemos nos associar, relacionar ele com a nossa vida antiga. Não. Tem que colocar na nossa mente que nós morremos no mundo. E não devemos nem mais ter chamado pelo nome que nosso Pai na terra nos deu, mas sim pelo nome que nosso Pai no céu nos deu. Igual o Padre Pio. O nome dele era Francisco Uhum. Forgione. Mudou o nome dele para Pio de Pietretina. E morreu como vida Uhum. passada e viveu a vida dele como franciscano. Perfeitamente. Uhum. É mais ou menos aquela concepção que São João da Cruz vai dizer na subida do Monte Carmelo, que o passarinho que está preso por uma cordinha no pezinho, ele não consegue voar. E Francisco de Sales vai dizer, em termos semelhantes, isso também, que a nossa sujeição a Deus, esse total desprendimento, essa via, de certa maneira, é uma via bastante parecida com São João da Cruz também, na verdade, entrar nessa escuridão da fé, mas entrar com muita confiança, porque quando a gente percebe o que Jesus representa e o que, de certa maneira, ele passou, a gente também enxerga que o sofrimento de Jesus não foi uma coisa que aconteceu no momento histórico só. Jesus não sofreu lá em Jerusalém e cessou o sofrimento. Jesus continua sofrendo. De certa maneira, um mistério, mas é um mistério que o próprio Jesus vai dizer que esse mistério sustenta todo o mal no mundo. Então, a gente começa a perceber como a gente é responsável pelo sofrimento de Cristo. Não só o sofrimento pretérito, mas o sofrimento atual do próprio Cristo. Cristo continua sofrendo, aquele sofrimento que ocorre do ponto de vista da eternidade, e ele, de certa maneira, nos diz assim, olha, eu continuo sofrendo não somente por ti, mas por todos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, existe uma missão para cada um de nós. É claro que existem vários carismas, né? Dentro da igreja existem vários carismas, mas todos os carismas convergem num ponto. O, o alívio da dor humana alheia e também a redenção própria. Existe uma via que não se dissocia em momento algum. Então, mesmo o contemplativo, o monge contemplativo, eremita, o cenobita, ou aquele religioso de vida mais ativa, todos eles têm um propósito: amar o Cristo sofredor e querer fazer com que as cruzes do Cristo sejam, de certa forma, mais leves, porque quando se fala que a igreja é um corpo místico, não é uma figura de linguagem, né, Mateus? A Sim. igreja, ela é toda junto. Nós estamos juntos. Então, assim, ó, nós somos responsáveis também pelo nosso próximo. Então, claro que a gente não vai adotar aquela postura farisaica de acusar, mas a gente tem que ter uma compreensão de que existe uma organicidade nesse corpo místico e de que nós estamos juntos. Então, quando eu faço o possível para amar a Deus, eu estou fazendo com que o próximo também sinta isso de certa forma, porque um corpo ele cresce junto. Um corpo não cresce em partes. Então, quando nós estamos dentro desse corpo e a gente anseia por fazê-lo crescer, nós estamos também fazendo um bem muito grande para todos, até mesmo aqueles que nós não vemos, né? E ali, na verdade, eu não me lembro o capítulo, mas o Francisco de Sales vai dizer também essa questão da nossa responsabilidade pelo próximo. Sim, é que, né, na questão da responsabilidade pelo próximo, depois de um vocacionado, aquele que já está vivendo a vida devota, aquele que já é, Uhum. por exemplo, padre, ele é responsável por cada alma em comunidade. Uhum. E nesse momento ele deve esquecer, falar em relação a algumas coisas que pertinente ao mundo, como por exemplo a política. Ele deve se preocupar com a alma, de salvar a alma da pessoa. Ah, eu discordo Uhum. de você em relação a alguns posicionamentos da igreja, mas eu, Uhum. como sacerdote, que quero seguir vida devota,
Eu devo entender que, antes de tudo, eu tenho que salvar a alma do indivíduo. É Uhum. como um pastor que acolhe as ovelhas. Cada ovelha num rebanho. Eu tenho que Uhum. alimentar e curar uma por uma, para levar o máximo de almas possível para o céu. Porque o que o diabo mais almeja? Ele não pode afetar Deus. Ele não pode chegar e dar uma porrada em Deus, não tem como. O que ele faz para atacar Deus? Uhum. Ele afasta o máximo de almas o possível. O máximo de almas à salvação. O máximo de ovelhas. E o que mais pode ofender a Deus, fora isso? Fora a criação dele indo para o inferno? É o sacerdote que ele escolheu. O diabo ele vai fazer de tudo para derrubar o sacerdote no qual foi enviado por Deus. E, um, e, Uhum. e é difícil de um sacerdote, ah, na verdade, se salvar pelas coisas do mundo, porque ele não lida muito. Ele se salva pelas Uhum. santificações das coisas. Mas se ele Uhum. for derrubado por diabo, a pena dele é muito maior do que o de um leigo, de que aquele que Uhum. vive na vida no mundo, por exemplo. E assim a gente consegue distinguir as vocações. A vocação de um padre, Uhum. de um frei leigo, de um religioso leigo, é muito mais fácil e amplitativa de se salvar do que a de um sacerdote em si e de uma pessoa que está no mundo. Uhum. Porque ele vai, Perfeito. primeiro Verdade. que a pessoa que está no mundo, primeiro que ela vai lidar com as coisas terríveis. A alma dela vai estar sempre inquieta e vai ser sempre atentada. E um sacerdote, quando vem a tentação ela é uma vez só, e ela é forte. Ela é forte. E quando Uhum. ele cai, a pena é grande. É verdade, Matheus. É verdade. Realmente, é daqueles que muito é dado, muito é cobrado também, né? E eles têm uma responsabilidade maior. Então, eu acho que quanto maior o chamado, também maior a responsabilidade que a pessoa carrega. E em Isso. termos práticos, Matheus, que você poderia nos compartilhar aqui do grupo? Quais foram os conselhos, assim, que mais te marcaram do Francisco de Sales? Talvez você pudesse compartilhar conosco, assim. Talvez uma prática de piedade, ou talvez uma oração específica, alguma forma que tenha te marcado e que tu pode compartilhar conosco, assim? Bom, ao meu ver, foi as orações e o mais especial Uhum. dentro de mim, que é como eu devo Uhum. olhar a Santa Missa. A E, missa, perfeito. bom, eu não sei nem como descrever ou usar palavras para explicar a grandeza de como é a Santa Missa, né? Uhum. Primeiro que é muito, tipo, muito profundo para mim analisar isso. A Santa Missa ela é nada mais do que a elevação das almas para o céu. E todos aqueles que vão para a Uhum. missa, ela, de certa forma, estão indo para o céu. Tudo que ligares na terra está Uhum. ligado no céu, e tudo que será desligado na terra será desligado no céu. Uhum. No caso ali do São João de Sales, ele fala muito da missa tridentina, do valor dela, porque foi a missa que ele frequentou. Então, os Uhum. meus olhos estão para ver mais visando a missa do Concílio de Trento e como eu devo me comportar e me posicionar. Eu simplesmente devemos olhar para Cristo e para o santo sacrifício sempre com reverência, como ele fala, porque a gente não está tocando nomes qualquer, estamos tocando nomes santos, nomes verdadeiros, nomes absolutos, não estamos brincando com qualquer objeto, com qualquer pessoa, com qualquer nome. Sempre quando falamos o nome de Maria, João Jesus Salles diz que devemos fazer a reverência com a cabeça, se curvar perante a Uhum. eles. Uhum. As questões da confissões também é muito importante. Devemos sempre nos confessar desde o nosso mínimo pecado até o pior dos nossos pecados. E se nós não nos confessarmos, a confissão pode se tornar ser inválida. Uhum. Devemos nos confessar, devemos fazer a oração do para nos lembrarmos sempre da confissão. O São Francisco de Sales aconselha também. Eu não lembro agora a oração. Bom, Uhum. o recolhimento da solidão, desfrutar da solidão também. É o que o São Francisco de Sales Uhum. ele alerta bastante. Uhum. Um monge, um frei
que vive sozinho nas sombras, na escuridão, ele imita muito melhor o nosso Senhor Jesus Cristo do que aquele que é reconhecido. Ele sabe Uhum. desfrutar, ele sabe usar o tempo dele, ele sabe estudar em relação, e ele não se importa com o consolo do coração dele, como diz São Francisco de Assis, né? Devemos fazer de mim instrumento de vossa paz, né? Devemos consolar mais do que a ser consolado. Uhum. Eu acho Perfeito. que E, é bem importante. e assim como em outros livros, a gente for ver, por exemplo, um São Pedro de Alcântara, ou até de um São João Bosco, o São Francisco de Sales era um grande formador de santos, na verdade. Foi talvez um dos grandes aí que a igreja teve. Então, quando a gente repara, ao menos a estrutura da Filoteia, que é o que nós estamos dizendo aqui, a gente percebe que existem pontos específicos, por exemplo, um solilóquio sobre a castidade, sobre a amizade, sobre a conversação, sobre a oração. E a gente começa a perceber que, na verdade, como a própria doutrina moral da igreja, esses pontos não estão dissociados na realidade, por exemplo. Não existe algo chamado piedade e algo chamado caridade ou algo chamado oração, porque tudo, de certa maneira, está junto. E a maior beleza disso tudo é que tudo está na pessoa do próprio Jesus Cristo, né, Mateus? Isso que... por que nós somos cristãos, por exemplo? Eu digo, por mim, eu sou cristão porque existe Jesus Cristo. Eu não consigo conceber uma relação de Deus com o homem se não fosse por um intermediador. Por exemplo, a gente vê as religiões monoteístas, né? Como é que eu vou estabelecer o contato com Deus que não tem forma, por exemplo, né? Aquele que transcende todo o pensamento? Não tem como. Então, por que deve existir o verbo? Por que deve existir a encarnação? Porque se assim não fosse, o ser humano não conseguiria compreender qual é o chamado que existe dentro dele. Então, quando a gente percebe que Jesus Cristo diz tudo com a simples presença, como diz Frei Maria Eugênio, a gente percebe que ele faz a ponte de todos esses atributos que a gente costuma ver nos livros, né? Então, por exemplo, quem ama Cristo vai ser casto, quem ama Cristo vai saber rezar, quem ama Cristo vai saber se portar diante do próximo, porque Cristo ensina tudo de uma maneira automática, digamos assim. Esse é o lado belo da mística católica, né? Nós não somos aqui cabalistas, né? Nós não somos maçons, a gente não vê o símbolo como uma alusão à perfeição divina. Por quê? Nós temos algo muito mais nobre, muito mais eficaz, chamado Cristo. Né? Como diz o professor Donato, se nós podemos andar de avião, por que andar de bicicleta? Se eu tenho Jesus Cristo, por que eu vou ficar brincando com um triângulo? Não faz o menor sentido isso. Então, eu acho que é isso também que o Francisco de Sales tenta ensinar para os discípulos dele. Né? Tem uma passagem que me marcou muito, que ele fala de Maria Madalena. Maria Madalena, ela enxugou, ela molhou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. E Francisco de Sales diz assim, olha, nós podemos dar os nossos cabelos para Jesus ou nós podemos dar as nossas lágrimas. As lágrimas são algo muito mais pessoal do que os cabelos. Então, quando a gente enxerga isso, eu digo, o que eu quero dar para Jesus? O que eu estou disposto a dar por ele? Estou disposto a dar os meus cabelos, as minhas lágrimas? Até que ponto eu estou disposto a vivenciar esse amor? Então, eu acho que é outro recado que o Francisco de Sales quer dizer. Assim, olha, existem graus de amor, e qual grau você pretende exercer, de certa maneira? Então, a gente é chamado para exercer, para dar as nossas lágrimas e não os nossos cabelos, né, Mateus? Como é que é mesmo chamado? O chamado. De Deus. Deus, ele não quer a minha inteligência. Eu sou um cara inteligente. Não, ele não quer isso. Sou um cara bonito? Não, Deus não quer isso. É só uma coisa simples. Ele chama todo mundo, mas ele só quer o nosso coração. É só isso. Com certeza. E é um negócio simples, é um negócio pequeno, que não tem como eu repartir com outra pessoa, sabe? Poxa, o meu coração já é pequeno. Por um Deus que é muito grande, como é que eu vou dividir com outra pessoa? Senão não tem cabimento isso aí. Isso aí é tratado também não só na Filoteia, mas é no Tratado sobre Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. Só de pensar que a Santa Inês ganhou um hábito todo bordado a ouro só por ser virgem, a pessoa
eu, pelo menos, consegui me desligar 100% do mundo e só prestar atenção em ganhar um hábito de ouro. Só de pensar que a gente Uhum. pode ser um dos reis da nação da terra, simplesmente por amar, por dedicar todo o meu coração a Jesus Cristo e fazer toda a vontade dele, a gente já esquece de tudo que a gente faz aqui. Então, é que nem o Uhum. senhor falou, não tem necessidade do cabelo, inteligência, não. Ele só quer o meu coração, é um negócio simples. Pode ser o mais Exato. burro, que nem o Frei João Uhum. de Cupertino, São João de Cupertino. O Frei João de Cupertino era muito atrapalhado e tinha muita dificuldade em estudar. Eu mesmo também sou assim. E por que Deus chamou ele? Ele levitava, ele tinha grandes dons. Porque E ele Vianney amava também, muito né? Deus. É, ele Os amava maiores muito a Deus. sacerdócios do Brasil. São João É Maria verdade. Vianney, velho. Bem colocado, São João Maria Vianney também. Não sabia latim. É, e o amor, na verdade, fez com que Cristo ensinasse tudo para ele, né? Tem uma história muito bonita de São Alberto Magno, que eu acho que foi o professor de Tomás de Aquino, acho que isso já explica tudo, né? E São Alberto Magno também, ele era um sujeito com uma capacidade intelectual normal, né? Talvez até um pouco inferior. E certo dia a Virgem Maria apareceu para ele e disse: Olha, Santo Alberto Magno, eu vou te dar todo o conhecimento que eu disponho aqui. Eu quero que tu evangelizes o máximo de pessoas possível. Mas antes do final da tua vida, eu venho, tiro esse conhecimento e trago de volta para mim. Então tá bom. E São Alberto Magno escreveu aí 50 e tantos volumes, né? E depois. Então, assim, porque a gente percebe que todo esse conhecimento ali não veio dele, não veio, como vamos dizer em termos simples, não veio dos homens, mas veio de Deus, né? Mediante a Virgem Maria. Aqui a gente tem uma pergunta, Mateus, da Vanessa. O que São Francisco de Sales fala da vida de oração? Da necessidade de orar sempre e para tudo. Bom, a vida de oração é mais puxada para quem é. Na verdade, é mais colocado para leigo e religioso também, né? Para quem segue a vida religiosa leiga e para quem é religioso Uhum. clérigo. Bom, antes de tudo, quando a gente reza, a vida de oração ela é para. Tem vários motivos, vários sentidos. Pagar penitência para aquele que viveu a vida mundana na terra. Sempre quando nós Uhum. oramos, devemos nos fazer como se fosse a última oração de nossas vidas. Devemos se colocar na presença real de Jesus Cristo e de Maria e rezar Uhum. como se fosse a última oração nossa. Perfeito. Depois das penitências é alcançar as graças, nos pedir as graças do nosso Senhor Jesus Cristo nos dado no alto. Por exemplo, Uhum. eu sou um garoto que tem muita dificuldade em estudos, por exemplo. Eu devo Uhum. pedir graça para Deus. Devo sempre fazer a oração pedindo a graça. Uhum. A vida de oração, ela é nunca demais, mas ela é sempre pouco. E ela é algo necessário. É necessário que falta isso na Uhum. vida das pessoas. Somente para ter, a gente vê na internet, né, muitos jovens, eu mesmo era um desses jovens, né, que se pagam de teólogo, que não tem um pingo de humildade e de imitação de Cristo, que se acham Tomás de Aquino, mas nossa, leu Suma Teológica, mas nunca rezou. Não Uhum. adianta de nada. Não adianta de nada. Não conseguiu a graça de Deus. Então esse é o verdadeiro motivo Exatamente. da oração. Esse é o verdadeiro motivo. Penitência, alcançar as graças e sempre se colocar como se fosse a última oração de nossas vidas. A última. Perfeito, perfeito. Muito legal, Matheus. E realmente a gente vai começar a enxergar a oração da maneira que ela realmente merece ser enxergada. É assim como a Eucaristia, por exemplo. A gente deve ter uma dimensão, claro que a gente não vai esgotar o significado dela, mas se a gente não souber o que ela significa, a tendência é que cada vez mais a gente banalize aquilo a ponto de virar um mero símbolo, por exemplo. Então a vida de oração também, a gente tem que pensar assim, olha, se eu realmente soubesse que Jesus está na minha frente, como eu me importaria? Eu acho que a gente se portaria muito diferente. Então na oração também, a gente deve fazer o possível para saber quem está ali, né? A importância dessa entidade substancial do Pai que está ali presente. Então acho que isso realmente é muito importante. Aqui tem uma pergunta da Pauline. O que São Francisco de Sales fala sobre a importância do diretor espiritual? Bom, o diretor espiritual é aquele que, na verdade, orienta a alma do vocacionado.
Quando o vocacionado ele decide escolher a vida devota, ele vai sofrer por diversas tentações. Ele necessita de alguém para aconselhar a correr um caminho, para poder escapar dessas tentações, para poder desviar. E Uhum. acho que é o orientador espiritual, né, que ela falou ali, né? Não lembro Isso, né? agora. Diretor espiritual, me lembrei. Diretor espiritual. Uhum. O diretor espiritual tem essa função de direcionar Uhum. a alma devota, a alma que deseja seguir a Cristo, para ela não se desviar do caminho, para ela não se perder nas Uhum. coisas do mundo, para ela não se perder nas Uhum. companhias, para ela não se perder nos horários. Como assim nos horários? O vocacionado ele tem que ter horário para tudo, para tudo. E se tu perde o tempo, tu tá perdendo o tempo que é todo dedicado para Deus. E sim para o teu consolo, tu tá dedicando para ti mesmo. Então, a pessoa se perde nesse sentido. É bom para confessar os pecados. Ah, eu pequei hoje, meu Deus do céu, agora Deus me odeia. Não, Uhum. acontece. Tu vai se confessar, vai chegar o dia, e é assim que vai indo. Deus, nunca devemos fazer essa blasfêmia, né? Ah, Deus desistiu de mim porque eu Uhum. pequei. Tá pronto. Não vou mais rezar porque eu não me sinto com vergonha. Isso é uma tentação do Uhum. diabo mudo, é chamado até. Com certeza, com certeza. O remorso, a gente nunca pode perder de vista a diferença entre o arrependimento e o remorso, né, Matheus? Quando a gente se É, arrepende de algo, a gente tem esperança de uma redenção, mas o remorso não. O remorso faz com que a gente perca a esperança no nosso próprio bem. Então a gente acaba, de certa maneira, desistindo, né, de perseguir esse ideal divino. Então é bom ter isso em mente, assim, a distinção das duas coisas. Aqui uma pergunta da Fabiola. Eis a questão: como conseguir viver outras vocações abandonando as coisas terrenas? Ou seja, como viver uma vida ativa, de certa maneira, é, aberto e ligado às coisas do alto. bom, primeiro a gente tem que tirar da cabeça que a gente pode conciliar duas vocações, né? Viver a vocação ativa e mesmo assim estar tá ali no mundo. Primeiro que o nosso coração tem que estar inteiramente para Jesus, para Deus. E nós Uhum. temos sempre que estar com o coração e os nossos olhos visados para aquilo que vem de cima, né? Uma alma que é vocacionada, ela já tem que ter em mente que ela vai morrer no mundo. A vida dela, a minha vida, por exemplo, de Mateus, se eu quero viver a vida, morreu. Não tem mais essa de papai, mamãe, irmão, rompeu com isso. Uhum. Agora eu só dedico minha vida inteiramente para Deus. Uma alma vocacionada ela vai ser sempre assim. Assim, isso não só acontece com os vocacionados, mas com os grandes santos. O Padre Pio, por exemplo, o pai dele não queria que ele estudasse para ser frei. Ele tinha Uhum. uma vaca para vender para ter dinheiro para o convento. Não, Uhum. não venderam. O Padre Pio, o que aconteceu? É divina providência. Ele rezou muito para Deus e Deus concedeu. É assim que é a coisa. Uhum. O João Dom Bosco também. João Domingo Sávio, ele infelizmente não conseguiu viver a vida devota dele, porque ele morreu jovem, mas ele queria ser padre. Provavelmente iria Uhum. acontecer o mesmo processo. E assim vai. As pessoas nunca devem visar as coisas. Ah, tem alguma coisa que me prende no mundo. O mundo é igual Uhum. uma corrente. A gente tem que romper Sim, com ela, sim. inteiramente. Não, é verdade. Na verdade, assim, até talvez posso implementar isso, como a Fabiola perguntou. É claro assim, que nem todo mundo vai conseguir sair do mundo materialmente, por exemplo, né? Por exemplo, um pai de família, ele tem uma responsabilidade com o filho, né? E eu acho que seria até um contrassenso se ele decidisse abandonar tudo para viver uma vida contemplativa, por exemplo. Então, o que que acontece? O apóstolo Paulo, de certa maneira, resumiu isso. Diz: olha, vós que viveis no mundo, vivam como se não os vivessem, como se não vivessem nele. Ou seja, ainda que vocês estejam no mundo, por exemplo, ainda que vocês tenham um trabalho, uma função, tenham que pagar as contas da casa, na verdade, não que Cristo abomine isso de forma alguma, mas o que Cristo pede? Para que a gente viva isso de uma maneira intensa, para que a gente faça o possível no mundo, mas nunca perca o nosso horizonte eterno, entende? Então, eu acho que para aqueles que estão no mundo, como nós aqui,
Vivam como se não tivessem nele. Vivam, tenham essa perspectiva, essa força, entende? Porque muitas vezes, até para a vocação de cada indivíduo, as circunstâncias antagônicas, até aquelas que possam dificultar o caminho espiritual, são justamente essas que fortalecem a relação com Deus. Porque toda vocação, toda inclinação se desenvolve em meio a circunstâncias antagônicas, por exemplo. A gente tem a velha figura da pólvora. A pólvora não vai explodir sem o calor, entende? Então, para algumas pessoas, para aquelas que não conseguem, ou não podem, ou não têm o carisma da vida contemplativa ou religiosa, vivam inteiramente voltadas para Cristo, façam as funções, trabalhem como se deve trabalhar, enfim, tem uma vida plena, mas sempre com olhar em Cristo. Eu acho que Cristo vai preencher e vai dar verdadeira significação para as circunstâncias aparentemente antagônicas. Aqui a gente tem José Carlos. O que São Francisco de Sales fala sobre as boas e as más amizades? Isso aí é a clássica, né? Simplesmente tem que se afastar. Tem que se romper radicalmente com aquilo que te prende, com as más amizades. E tu tem que sempre ter as amizades que te santificam, que te elevam mais próximo de Deus. São Tomás de Aquino também fala bastante muito bem disso, né? Quem diz verdades perde amizades, por exemplo. Então, por exemplo, foi o José que fez essa pergunta, né? Eu sou muito amigo do José, mas eu não sou amigo do José por coisas do mundo, porque ele tem um videogame, porque ele tem jogos. Não, sou amigo do José porque ele me leva para o céu, porque ele ama a mesma pessoa que eu amo, porque ele vive da mesma maneira que eu pretendo viver. Ele fala de Deus comigo, eu falo de Deus com ele. A gente debate sobre Deus. A nossa vida é um ciclo gerado a Deus. Uma má amizade não tem essa influência. Uma má amizade tem uma amizade sempre voltada para o mundo. Vamos naquela baladinha hoje? Vamos naquele show lá hoje? O que vai ter nisso aí? Isso é um bagulho e a pessoa, ela se interessa por isso e as coisas do mundo, e elas vão se perdendo com as coisas do mundo. Vão perdendo a originalidade dela. E aí a originalidade dela é a pureza. Em vários sentidos. Corporal, mental. Uma amizade, uma má amizade pode te levar ao inferno. Um rei pode induzir um servo. Uma mulher pode induzir um marido. Mas perante a Deus, nós nunca devemos dizer, mas outros, meu Deus, me induziram a fazer tal ato. Não. Não existe essa de mais outros. Ferrou. Perdeu a tua vida. Com certeza. E o próprio Tomás de Aquino qualificaria e descreveria a amizade como idem velho, idem novo, ou seja, aqueles que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Então, quando a gente não tem esse conceito de amizade que São Tomás de Aquino traz, eu acho que a própria essência da amizade se perde, porque ser amigo, de certa maneira, é participar do amor, é fazer com que ambas as partes olhem para o mesmo lugar e para que ambas as partes se esforcem para que isso se estabeleça. Por exemplo, numa amizade, cada um tem seus momentos de fraqueza, por exemplo, né? Um amigo pode cair num desânimo, numa falta de fé. Então, mas como ambos os amigos estão indo para o mesmo lugar, um amigo se dispõe a ajudar o outro, e assim vai, é uma força motriz, é como se fosse o impulso de ambas as partes que se movem para o mesmo lugar. Isso vai ser válido muito mais para o matrimônio e também para as demais relações humanas que a gente conhece. Aqui, mais uma pergunta da Pauline. Para o leigo, é recomendado a comunhão frequente, diária? Bom, para um leigo, na verdade, o correto é comungar-se, que a missa, na verdade, para um leigo, ela só tem sábado e domingo, né? Mas o correto seria, para todas as pessoas, não é só para um leigo, comungar todos os dias. Porque todos os dias, todo minuto, todo segundo, a gente comete pecado. A gente vai errar. A gente, como um ser falho e fraco, estamos lidando com uma tentação, sempre quando a gente é com o diabo. E o diabo, ele é muito superior a gente. Ele era um anjo caído. Ele é muito mais inteligente que eu, ele é muito mais bonito, ele é muito mais esperto. Então, como que a gente pode não cair? A vida de oração, como diz a Vanessa na pergunta ali passada, é exatamente isso aí.
Devemos pedir a Uhum. graça, a força de Deus para nós nunca cair, porque somente com uma graça divina de um ser superior ao Satanás que nós conseguimos vencer. E para um leigo é exatamente isso aí. Uhum. A É, comunhão é exatamente. recomendada assim. Por exemplo, é claro que para o leigo existe o preceito das missas aos domingos, né? Mas o que acontece, por exemplo, para a pessoa que consegue contemplar o sacrifício da maneira que ele merece ser visto? Ali no sacrifício nós temos o próprio Verbo, que é o Cristo encarnado. E como a gente se aproxima de Cristo? Vamos pegar a doutrina que, a meu ver, é muito perfeita nesse ponto. São João da Cruz diz, olha, é o seguinte, a maneira próxima e proporcional de alcançar a Cristo é por meio da fé. Então, São João da Cruz já, de certa maneira, tira aquele protagonismo da caridade. Ele vai dizer, não, é pela fé que a gente consegue chegar no Verbo. Então, quando a gente está comungando, na verdade, e se a gente puder comungar todo dia, muito melhor, a gente tem que fazer esse esforço para pensar assim, olha, quem está presente aqui comigo? É o Cristo crucificado. Aliás, o Cristo padecente, é o Cristo que está aqui não só na matéria, mas na substância mais plena. Então, eu faço um exercício de fé, mas não a fé enquanto uma tendência para algo que está além de mim, mas a fé como um contato efetivo, um contato com uma força. Quando o apóstolo diz na carta aos Hebreus que a fé é uma força, ele está sendo muito preciso, a dinamis. Dinamis, o termo grego dinamis é exatamente a força. Então, quando a gente estabelece a dinamis, e quando mais a gente diz, olha, Cristo, eu creio em ti, ainda que eu não consiga entender, eu creio, e a gente vai fazendo um ato de fé em fé, como diz o apóstolo, a gente começa a fazer parte dessa substância de Cristo. Então, ele já começa a habitar no nosso coração. A gente tem uma certa experiência e uma certa participação dessa contemplação infusa, que vai dizer a Santa Teresa. Então, por isso que é bom comungar diariamente, mas comungar com espírito de fé. Pessoal, olha, hoje eu vou comungar, hoje eu vou fazer um exercício de fé, eu vou fazer a dinamis, e essa fé vai alimentar todo o meu organismo espiritual. Então, por isso que a Santa Missa é tão importante. E por isso que sem ela, a gente não consegue avançar. E se for para avançar, vai ser com um esforço muito maior, porque a gente não tem esse impulso da fé que é a dinamis, que é o motor da nossa vida espiritual. Aqui a gente tem mais uma pergunta da Vanessa. Ele fala da prática das virtudes. O que podemos aproveitar de São Francisco de Sales para as virtudes, Mateus? Bom, as virtudes é algo que é a graça que Deus nos dá. Por exemplo, nós temos a vida devota, né? Cada um tem sua cruz, né? E ela é do tamanho ideal para você carregar, porque Deus não manda cruz mais pesada que isso aí. E a virtude que Deus pode nos mandar para nos passar essas cruzes é alguma dificuldade que nós temos. Por exemplo, eu tenho uma tentação de cair muito facilmente em dispersão de tempo. Então, eu devo rezar, usar o meu tempo vago, que eu tenho bastante tempo vago, para rezar. Posso rezar o dia inteiro. Não é mal algum. Tenho dificuldade em estudar. Reza, implora para Deus. A gente tem que ser humilde. Em que sentido humilde? Devemos se humilhar para Deus. Devemos se humilhar, botar o máximo do pecador acima da gente. A gente é nada. A gente é isso aqui, ó. Implorar para Deus. A E humildade aí, vem do latim humus, né? Humus, isso. a humildade vem do latim humus, que é a terra. Então, aparecer diante de Cristo como a terra mesmo, uma coisa mais baixa que existe, né? Exatamente. Até porque do pó nós viemos e do pó nós voltamos. Exatamente, Então, essa é a nossa condição. devemos sempre se colocar em ato de humildade e pedir para Deus, não consigo ter a virtude da inteligência e da cognitividade. Deus vai dar essa virtude, Deus vai dar essa graça. E Ele também pode tirar. Ele pode tirar cada graça da gente. Então é sempre nós mantermos a rotina de oração. Exatamente, diz assim, olha, se a gente tem algum mérito, esse mérito não é nosso, na verdade é Cristo que comunica, e Ele pode tirar a qualquer momento, então a gente realmente tem que ter essa consciência. Se existe algo bom dentro de nós, ótimo, mas não vem de nós, né? Vem de Cristo, né? E é Ele que a gente deve agradecer. Aqui a gente tem mais uma pergunta da Vanessa, sobre as tentações, o que ele orienta, como passar por elas? Bom, dependendo de cada tentação. Eu vou falar, por exemplo, a tentação da carne. Meu amigo, é o seguinte, ganha essa batalha quem corre.
Não devemos peitar essa batalha porque nós não temos força para vencer essa batalha. Só com a graça divina de Deus. Só se nós tivermos Deus 100%. Porque nós devemos correr, evitar ocasiões. Ah, eu não vou naquele tal grupo porque lá vai ter tal ocasião. Eu não vou participar daquele ritual deles lá porque tem tal coisa. Então, devemos sempre nos afastar disso e nos inclinar sempre no nosso coração. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu ver alguma coisa na internet, vou pesquisar algum vídeo, vou ir no YouTube, devo colocar na cabeça. Vai ofender a Deus? Se vai ofender a Deus, não vejo. Se sei lá, pode ser filme de terror, pode ser filme de ação que tem sangue. Se não vai ofender a Deus, não vejo. É sempre assim, sempre com essa mentalidade, com esse pensamento. Devemos sempre nos afastar. Exatamente. Aqui a Vanessa diz que vícios e virtudes são feitos da mesma matéria. Isso é verdade. Santo Agostinho também dizia isso, que, na verdade, o que acontece? Claro que a nossa tendência é sempre buscar as virtudes, mas para aquela pessoa que está em pecado, por exemplo, tem muitos vícios, ela pode converter isso em algo bom também, pelo auxílio da graça. Então, por exemplo, o indivíduo que é colérico, como o próprio Francisco de Sales, uma pessoa extremamente explosiva, se ela souber canalizar isso e se ela tiver uma visão orgânica da própria vida de graça, ela vai converter toda essa ênfase, toda essa força em algo bom, por exemplo, né, nesse apostolado que Francisco de Sales fez aqui. Então, é exatamente isso. Porque aí a gente volta para aquele velho problema. Por que existem as tentações e por que existe o mal? Isso, é claro, isso pode gerar várias reflexões teológicas e filosóficas, né? Mas parece que, por exemplo, se a gente não existisse nesse plano dual, como vamos pegar um termo emprestado aqui do Oriente, esse mundo terra e céu, a gente não conseguiria exercer essa dimensão divina, entende? Então, a nossa salvação ela só é possível porque existe o pecado, entende? E perceber isso também é importante para que a gente consiga compreender não só o mal dentro de nós, como o mal no próximo. É claro que a gente deve repudiar o máximo possível, mas a gente não deve se assustar, entende? Quando existe o mal dentro de nós, a gente não deve fugir ou desanimar. A gente deve pensar assim, olha, se existe o mal, é porque ele é um bem em potência. É um bem em potência, vou pegar aqui a linguagem escolástica, né? Eu posso transformar esse mal em ato, pegar e fazer com que ele se transforme em algo bom. E a virtude também é exatamente isso. Quando os escolásticos dizem que o hábito é uma virtude exercida de maneira permanente, eles estão querendo dizer isso. Eu não vou ter virtude naquilo que eu não exerço as minhas potências, entende? Por exemplo, vamos pegar as potências espirituais, inteligência e vontade. Se eu não exercer a minha vontade sobre algo que, de certa forma, me determina, eu não vou fazer com que essa característica faça parte de mim, entende? Então, por exemplo, eu estou numa situação que me deixa irritado. Se eu não conseguir impor a minha vontade e minha inteligência ali, eu vou ser dominado pela paixão da irritação. Mas se eu conseguir controlá-la e se aos poucos eu for dominando, essa virtude da paciência, ela não vai ser somente uma virtude, ela vai ser um hábito que vai se incorporar em mim. Então, essa visão orgânica da vida espiritual e de uma parte psicológica da nossa doutrina, eu acho que é muito importante assim, a gente perceber que, claro, existe um chamado para cada um vai desenvolver as circunstâncias que lhe foram confiadas, como dizia o Chesterton. Felicidade é exatamente isso, é a gente viver a nossa vida nos meios que nos foram disponibilizados. Pode ser, por exemplo, que eu não tenha as mesmas qualidades do próximo, mas eu devo agradecer porque nesse ambiente que eu estou, nessa circunstância que me foi confiada que eu vou exercer a minha vocação. Esse tema eu acho muito bonito, o Viktor Frankl vai dizer muito disso, de que a vocação é um chamado que se desenvolve em meio àquilo que me rodeia, entende? Então, acho que esse é o recado, assim, cada um é chamado, vamos pegar aqui o Lumen Gentium, né, do Vaticano II, todos somos chamados à santidade, isso é fato, o simples fato de nós sermos humanos, já faz com que nós sejamos chamados, é a forma humana, e um abortista, infelizmente, com uma visão torpe, né, uma filosofia tão miserável, não consegue perceber isso. o ser humano, ele é digno pela forma humana dele. Entendeu? Vamos voltar para Aristóteles e dizer, olha, matéria e forma. A forma já delimita o que o ente é. Entende? Então, por exemplo, a forma de uma semente vai dizer que a semente não vai virar um elefante, por exemplo.
A forma de um feto já vai dizer que esse feto é um ser humano. Ele tem a forma humana, ele tem as possibilidades humanas. Então, todos nós temos as possibilidades dentro de nós, porque nós temos a forma humana. E exatamente percebendo isso, percebendo a nossa dimensão, não só uma dimensão terrena, mas uma dimensão espiritual, que está no nosso próprio corpo, como a teologia do corpo vai dizer. Nós não somos gnósticos, né? Nós não somos esse movimento herético de não, nós devemos eliminar a matéria. Não, nós não devemos eliminar a matéria, porque é nela que a gente vai exercer a nossa vocação. É que o nosso corpo, a alma, é a forma do corpo. Entende? O dualismo cartesiano, ele faz com que as coisas fiquem muito mais confusas. Não existe um negócio chamado corpo e um negócio chamado alma. Não existe, não existe um Gasparzinho que anda por aí que é a minha alma. Não. A minha alma é a forma do meu corpo. Então, essa forma, e é nessa forma que a gente deve desenvolver as nossas vocações. E é por isso que os homens, os santos, eles estão colocados acima dos anjos lá no céu. Por quê? Porque eles têm um corpo, coisa que os anjos não têm. E se a gente for ver, por exemplo, a vida de uma Santa Gema Galdani, por exemplo, que sofreu tanto, embora tenha vivido pouco, a gente diz, olha, é esse sofrimento, e é o sofrimento no corpo que deu tamanha dignidade para a Gema. É o sofrimento que o Padre Pio sofreu que deu tamanha dignidade para ele. Então, eu acho que a gente deve eliminar, erradicar esse erro gnóstico que está dentro de nós, e pensar que tudo que se refere à carne é ruim. Não, porque a própria Escritura dá vários significados ao termo carne. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito, como vai dizer o próprio apóstolo. E ele é o nosso mecanismo, é nele que a gente age no mundo, e é ele que a gente deve cultivar com amor. Não só o nosso corpo, como o corpo do próximo. É por isso que a gente deve preservar tanto a integridade corporal do próximo também. Do corpo, que é o vaso, e que é o receptáculo dessa divina substância que foi infundida em nós pela criação. Então, eu acho que é muito importante perceber isso, é muito importante conceber o bem que existe em nós para que a gente não caia nos erros e que os erros tanto nos afastam de Deus, na verdade. Eu acho que do mundo e do diabo e da carne, o inimigo mais difícil de se vencer é o diabo. Então, Tomás de Aquino vai dizer que os maiores santos no céu foram aqueles que venceram o diabo. E justamente isso. O diabo é um excelente lógico, como diz Dante, e a gente só consegue vencer o diabo pela força da graça. Eu acho que esse é outro recado importante também da vida de oração e da filoteia, que estabelece uma amizade cada vez mais profunda com Deus. É isso aí, já dizia o Padre Pio, né? Que mesmo depois de morto, ele daria muito trabalho para os inimigos de Deus. Exatamente. E a gente espera que a promessa de Padre Pio seja cumprida, que ele não entre no céu antes de levar cada alma para junto de Deus. Então, que ele esteja lá intercedendo por nós. Que ele esteja lá intercedendo por nós, porque a gente depende muito dele também. Sim. Lutou muito bravamente contra o Satanás e toda a sua legião de demônios. Exatamente. Tens mais algum comentário, Matheus? Algo que tu entendes pertinente para pontuar do Francisco de Sales ou de outra consideração? Bom, eu queria só dizer que esse livro ele foi muito importante para a decisão da minha caminhada, que qual eu vou tomar, para evitar ocasiões, paixões, para saber administrar o meu tempo, que eu tinha um tempo muito, como eu sou jovem, né? Eu tenho minhas válvulas de escape, como o meu videogame, como o meu computador, né? Isso serviu cada vez mais de eu romper com isso, cada vez mais ter distância do meu material e de eu saber que o meu tempo ele é apreciado por Deus. Bom, ele, como eu falei, né? Vai ser importante para minha caminhada. O ensinamento que São Francisco de Sales nos dá é inegável, um negócio para a vida inteira. E é isso. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. A gente não tem nenhuma pergunta mais aqui, todas foram respondidas. E aqui, Matheus, tem um comentário pessoal meu. Eu fiquei sabendo da tua decisão e eu quero pedir para ti para que esse propósito seja realizado com muito amor e sempre para que essa decisão de amar Cristo seja sempre um ato de amor ao próximo também. Então, que
esse teu ato de devoção nos alcance também, que essa intimidade com Jesus seja estendida a todos que estão nesse corpo tão belo que é a igreja. Então, diante desse propósito, toda a caminhada, todo o esforço, ele vai tender para aquilo que ele realmente merece, que é o amor genuíno por Cristo que se estende a todos aqueles que estão junto dele. Então, eu particularmente desejo que a caminhada seja muito próspera, que o amor de Cristo cada vez se revele mais, para que os dons também se revelem mais, para que essa contemplação infusa que está presente de uma maneira tão bela fique cada vez mais presente, e também para que o verbo de Deus, que é o intermediador, habite dentro de ti a ponto de não sobrar nada além dele. Essa cristificação que fala Antônio Rui Marinho, que essa cristificação que o próprio Francisco cumpriu, ele foi a imagem de Cristo na Terra, talvez uma imagem, talvez não vou dizer perfeita, mas muito próxima do que Cristo foi, e que com esse chamado a gente possa também se assemelhar a Cristo em todos os momentos. Eu agradeço mais uma vez, Mateus, agradeço a todos que aqui estiveram, e eu quero dizer que foi muito, muito bom, foi um encontro maravilhoso, e muitas coisas que tu disseste ficarão gravadas num lugar muito especial do meu coração. Pedindo a intercessão de São Francisco de Sales e da nossa querida Virgem Maria, vamos fazer uma oração para concluir esse nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Uma ótima noite para todos. Fiquem bem e até a próxima. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite, viu? Deus o abençoe. Obrigado. Paz e bem. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem.